Está pregando a respeito do livro de Mateus, é o que eles pediram para mim. Livro de Mateus, capítulo 3, e nós vamos fazer uma leitura até o versículo 12 ou 13, para a honra e a glória do Senhor. Livro segundo Mateus, capítulo 3, o versículo do 1. Muitos lêem já do 5 em diante, mas quero estar lendo do versículo 1 em diante, para que a igreja de Cristo Jesus venha entender. Amém, igreja? Amém. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos vós, porém é chegado o reino do céu. Porque és que eu anuncio pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparaste o caminho do Senhor, e direi as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pele de carneiro, e um cinto de couro em torno de seus lombos, alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém todos os Judéia e toda a província ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, e dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, fruto digno de arrependimento, e não presua mais de vós mesmo, dizendo: tomou-os por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo que dessas pedras Deus pode ressuscitar filho de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortado e lançado no fogo. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim, mais poderoso do que eu, cujo não sou digno de amarrar sua pecada. Vós batiza, eu digo que levais ele, vos batizais com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão há uma pá, e limpará a sua ira, recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apaga. Amém? Vamos estar agradecendo a Deus com oração. Vou pedir para a Índia fazer essa oração, para que Deus abra o nosso entendimento, para que nós venha ver o que Deus fala conosco dentro desse versículo. Senhor, meu Deus, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor que enviou o Consolador sobre esta terra, que o Senhor fala para que nós possamos orar, clamar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que dá sabedoria e dá discernimento. Nós clamamos a Ti, que o Senhor possa abrir a nossa mente, nos ajudar a entender a Tua palavra, porque tão somente o Senhor que pode instruir, Senhor, aqueles que têm sede e fome da justiça, da Tua palavra, do Teu conhecimento, Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a ser esclarecido da Tua palavra cada dia mais e mais. Que o Senhor possa nos dar discernimento para poder compreender a Tua perfeita, santa, boa e verdadeira vontade. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, que agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se separar glorificando a Deus. Irmãos, o texto, ele está dizendo a respeito de uma pregação para o povo se arrepender, porque vai vir uns dias que aqueles que não tiver arrependimento digno de fruto, vai ser queimado no fogo eterno. Estou resumindo o contexto. Nós temos que dar uma olhada no texto, que o texto está falando internado. Ele fala para salvo e para condenado. Ele fala para salvo, ele fala para ímpio. Quando ele diz que o machado já está na raiz da árvore, ele está dizendo que Deus já está vindo para buscar aqueles que são dignos de arrependimento, de fruto. Ele nos diz que não adianta nós dizer que nós somos filhos de Abraão. Para quem ele estava dizendo? Para os escribas e fariseus. Ele diz, olha, não adianta você dizer que é filho de Abraão, porque Deus pode ressuscitar essas pedras e fazer filho de Abraão. Trazendo para as palavras de hoje, ele está dizendo, não adianta você dizer que conhece a palavra, tudo, mas se você não tiver arrependimento, pode ser que aqueles que ainda tenham visto pecando, roubando, que é as pedras, mas se ele se arrepender, vai ser salvo. Mas o que o povo e os pastores que têm pedido para mim é a respeito que eles entendem que existe um batismo com o Espírito Santo e um batismo com fogo. Eu quero trazer essa clareza para a igreja. Eles têm baseado que o texto está dizendo que existe um batismo com o Espírito Santo e fogo. Mas aqui é muito claro para nós. Olha, depois eu vou ler lá em Isaías para conferir o que a igreja diz, o que a palavra está dizendo. Diz assim, ó, versículo 3. Porque esta é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparaste o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor? Anunciar a vinda do Senhor Jesus. E direis as suas veredas, versículo 4, este João tinha sua veste de pele de camelo e um cinto de couro. Aí mostra o traje e o alimento que João vivia. E o versículo 5 ele diz, então ia ter com ele em Jerusalém todos da Judéia e todos da província ao Jordão, e era por eles batizando no rio Jordão, confessando os seus pecados. E agora no versículo 7, e vendo ele muitos, o que aconteceu? Por que agora ele mostra? Ele mostra que vê muitos fariseus. Então quando ele vê fariseu, ele começa a apertar
mais a palavra. Quando ele vê o fariseu, ele começa a pregar mais duro, e aí o que ele diz? Então era por ele batizado, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, fruto digno de arrependimento. Não persuado de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode ressuscitar filho de Abraão. E também agora está posto o machado na raiz da árvore, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Está falando para o ímpio. E agora, o justo: eu, verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, cuja alpargata não sou digno de levar eles. Vos batizo com Espírito Santo e com fogo. Eu em sua mão tenho uma pá, e vai limpar, e vai tirar, recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Ele está falando de um fogo eterno. É muito simples, irmãos. É muito simples. O versículo 10 ele diz: eu em verdade, o versículo 10 ele diz: e também e agora está posto o machado na raiz da árvore, e toda a árvore, pois que não produz fruto, é cortado e lançado no fogo. O fogo, irmãos, o fogo representa ira de Deus e purificação de Deus. Nós sabemos que o texto fala muito, a Bíblia fala muito de fogo. Deus, quando quis conversar, ele veio em forma de fogo numa sarça ardente, um fogo que não consumia. A sarça não consumia com aquele fogo. Era um meio de Deus falar com ele. A Bíblia diz que Deus é fogo. A Bíblia diz que a palavra dele é fogo. Nós vemos que Elias também, Deus honrou ele descendo fogo e queimou os profetas de Baal. No Monte Carmelo nós vimos fogo. Nós vimos também quando, lá em Crônicas, quando Salomão consagrou o templo com fogo. Então nós temos que entender, irmãos, que aqui ele está dizendo um fogo que não se apaga. Então a promessa de Deus é que vinha o filho dele e ia batizar com fogo. O que é fogo? O fogo para nós aqui é nos purificar. Nos purificar. E aqueles que realmente foi purificado vai ser polido no celeiro. Aonde que é o celeiro? No trono do seu reino. E aquele que não foi purificado vai ser lançado no fogo que não se apaga. Porque nós não podemos ignorar. Eles entendem que aqui existe dois batismos com fogo. Irmãos, é muito contraditório. Você não vai encontrar na Bíblia falando que existe um batismo com fogo. Eles baseiam isso
versículo como que se fosse um batismo com o Espírito Santo e fogo. Então tem dois batismos. Mas se nós entender dessa forma, vamos ler um texto que a gente se encontra lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Vai dizer assim. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 23 diz assim: E aconteceu que, como todos o povo se batizavam, e sendo batizado, também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me compraste. Então, se nós entender naquele versículo isolado, porque no mesmo capítulo está dizendo que se não tiver arrependimento, fruto de arrependimento com fruto digno, vai ser jogado no fogo. Não está dizendo que vai ser condenado. Ele não diz lá também que vai jogar a palha na onde? No fogo que não se apaga. E por que no versículo 12 tem que ser batismo? Então, se nós acreditar que aquele é batismo, então também existe um batismo com pomba, que Jesus, quando foi batizado, diz que veio o Espírito Santo corporalmente numa pomba e pousou sobre ele. Então, vocês aceitam isso como um batismo com pomba? Claro que não. É que para o povo ver que o Espírito Santo sobre a vida deles, teria que ver, porque Espírito vocês não vê, Espírito nós não vê. Então, ele veio corporalmente como pomba. Assim também é o batismo nosso, que nós olhamos, eles lá no livro de Atos, capítulo 2, diz que, vamos dar uma lida para nós não ficar, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 2 em diante, que diz assim, aí eles baseiam nesse texto, que diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento impiedoso, encheu toda a casa em que estava assentado, e foram vistos por eles língua repartido como que de fogo, e as quais pousaram sobre a casa, um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que acesse. Então, quando nós olhamos, e agora nós olhando para esse texto, ele diz que era um som de um vento, não era um vento, e via como se fosse uma língua, como se fosse, não é que dizer que era, como se fosse fogo. Então, baseado nisso, eles acreditam, e isso daqui, essa passagem de Atos, foi que ele disse que era a promessa que Joel tinha feito, correto?
Pode abrir para nós, o Luiz, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 28. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Pode repetir para mim? O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Então, ele batiza com o Espírito Santo. Ele não está falando que ia também encher com fogo. Vamos ver Isaías 44, versículo 3. Foi a profecia de Isaías, como nós vimos lá. Porque derramarei água, 43 ou 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e os rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre todos os teus descendentes. Então, e cadê o fogo? Vamos lá. Salmo, Atos capítulo 1, versículo 2 ao 4. Atos 1, do 3 ao 5. Pode ler quem achou. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dissessem uma esmola, que dessem uma Não, esmola. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. 3. Versículo do 3 ao 5. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do seu respeito, do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém. Então, será que esqueceram de falar que tinha o fogo? O batismo com fogo? Claro que não. Então, aqui no Atos ele falou assim, olha, fica em Jerusalém até que venha o batismo com Espírito. Vocês já foram batizados pelo João Batista, por água, para arrependimento, e agora espera, não saia de Jerusalém até que vocês sejam batizados com Espírito Santo. Vocês não vão encontrar texto na Bíblia nenhum dizendo que tem batismo com o Espírito Santo. Logicamente que a igreja de hoje, principalmente as tradicionais, as reformadas,
elas acabam ficando geladas. Porque muitas vezes elas desligam da unção de Deus. E nós sabemos que a palavra é fogo. Vamos lá, olha o que é o livro de Salmo 104. Pode ler para nós, gente, fazendo um favor? Livro de Salmo 104, versículo 4. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Tem mais um pedacinho? Não? A minha tem, mas deixa. Agora, Luiz, lê para mim, fazendo um favor, Jeremias 23, 29. Qualquer um dos dois. 23, 29. 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. Amém. A palavra pode repetir para nós? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. A penha. A palavra Quer dizer isso. está dizendo, olha lá. Então diz o versículo 4, ele diz: faça dos seus anjos espírito dos meus ministros um fogo abrasador. Abrasador. O que é um ministro de fogo abrasador? É um que faz acender a chama. E por que ele fala que tem que acender a chama? Porque a palavra é fogo. Ele não diz para nós no livro de Isaías que a palavra dele é fogo? Então o ministro, ele faz o ministro dele como um ministro de fogo. Versículo 4, Salmo 4. Salmo 104, versículo 4 diz: faz dos seus anjos um espírito, dos seus ministros um fogo abrasador. Por que ele faz o ministro? Porque o ministro dele tem que fazer um fogo que acende, ele tem que estar cheio do conhecimento da palavra, ele tem que estar com conhecimento da palavra. E a palavra é o que nos acende. A palavra é o que nos dá vida espiritual. Então, não tem, nós vamos ver a Bíblia, eu tirei algum texto que, se nós for ler, vai falar sobre fogo, mas não tem nenhum texto que diz que o batismo, e todos que for tentar interpretar pela hermenêutica, exegese, seja lá como for, tem que aparecer 3 vezes. Aonde que tem 3 vezes dizendo sobre o batismo com fogo? Apesar que tem alguns que eles batem o pé. Tem alguns que tem que ter um hino, desce fogo no altar. Ainda bem que Deus não ouve, porque ia queimar esse povo. Porque a ira de Deus, fogo é purificador. Quando Elias pediu fogo, queimou 400 e poucos profetas, isso, né? Quando ele pediu fogo, o fogo chupou toda a água. Então nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos pegar qualquer versículo. Olha você ver, eu vi uma aberração hoje num questionamento comigo.
um questionamento sobre o quê? Sobre veste de saia, calça. Olha para você ver, aí me levaram para um versículo. Vamos ler esse versículo. Ele está dizendo que era sobre veste. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então, olha para você ver a aberração. É porque lendo um versículo isolado dá uma impressão. Porque nesse versículo fala, aí verá a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Mas nós não podemos, irmãos, nós não podemos isolar o versículo. Você achou, Índia? Pode ler para nós? É Malaquias capítulo 3, versículo 18. Mas lê. Pode ler, mas lê depois o 4, do 1 ao 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora lê o 4, do 1 ao 3. Pois eis que vem dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro solto da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, olha você ver, se pegasse o texto, ele diz que andando, pelo traje conhece aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O texto não está falando isso. Está dizendo que no último dia vai ver a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus vai ser salvo e aquele que não serve a Deus vai ser queimado. É isso que o contexto está dizendo. Aí verá a diferença daqueles que servem, aqueles que não servem. Irmãos, logicamente que nós, sendo cristãos, nós não podemos andar de qualquer jeito, como antes, quando não conhecia Deus. Tá? Mas nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum texto que dizendo que mulher não pode usar a calça comprida e que o homem não pode pôr bermuda. A Bíblia diz que a mulher tem que andar com pudor. O que é pudor? Decência. Tá? Aí quando eles falam em veste, que homem não põe a veste de mulher, nem mulher põe a veste de homem, ele não está citando que a calça foi feita para homem, calça, e que não pode pôr bermuda. Se nós olhar, dá uma olhada lá, quando Sadraque e Mesaque foram jogados, os três jogados na fornalha, ele estava de bermudão, o texto fala. E aí? Então, se fosse pecado, eles tinham se consumido. Irmão, só que eles não podem mais voltar atrás, porque a doutrina deles é isso daí. Mas eu quero dizer para a igreja, tem que tomar cuidado. Esse povo, eles querem ser mais santo que os outros. É igual os fariseus. Os fariseus não eram uma raça de pessoas ruins, só que elas eram estudadas, elas tinham um certo grau de estudo, elas eram umas pessoas sábias. Só que ela, mesmo sendo sábia, ela se sentia mais pura que os outros, que era mais santo que os outros.
Assim também nós temos nos dias de hoje pessoas que acreditam só por causa do traje, elas são mais santas que os outros, porque eles vê alguém que às vezes está de bermuda e aí ela se sente. Irmãos, eu não tenho medo de dizer isso. Por que eu não tenho? Eu não tenho que agradar ao homem. Eu venho das Assembleias de Deus. Eu venho de uma igreja também que tinha muito uso e costume. Mas no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6 e 7 diz assim. O povo questionou Jesus, falou: os seus discípulos não lavam as mãos quando vêm do mercado? E Jesus disse para ele disse, os seus discípulos não guardam tradições dos antigos. E Jesus disse para ele assim: hipócrita, bem que Isaías disse, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí o versículo 7 ele diz assim: e em vão serve a Deus aqueles que guardam a doutrina de homem. Então, o que ele está dizendo? Que é em vão. A oração dessas pessoas que guardam a doutrina de homem nem são ouvidas. Estão perdendo tempo. Se é em vão. Então nós temos que ter essa sabedoria. Nós temos que guardar a doutrina bíblica. Muitas pessoas estão querendo guardar uso e costume. Isso não procede de Deus. Eu não estou dizendo que não é bonito. No livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo, não me lembro agora, estou ruim. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, ele mostra claramente para nós ele diz para nós no versículo 23, mas tendo na verdade vos alguma aparência, vou ler do versículo 22, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo o preceito doutrinário dos homens, tá? As quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, de humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, a não ser para a satisfação da carne. Então, o texto é muito claro. A Bíblia nos mostra que nós, lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, ele nos mostra que nós não precisamos de carta como os alguns, porque nós somos a carta de Cristo e lido por todos os homens. Por que nós somos a carta de Cristo lido por os homens? Porque nós não obedecemos o homem. E as nossas ações são as ações bíblicas. E não precisamos ninguém recomendar a nós. Olha, está vendo? Aquele lá é homem de Deus, porque está de terno e gravata. Está vendo? Aquele é um homem de Deus. Por quê? Porque ele está andando de camisa comprida, manga comprida, está andando de calça social. Aquela mulher, porque está andando de vestido, está andando de blusa, não corta cabelo. Irmãos, aqui o versículo está dizendo, olha, vamos ler do versículo 20, Colossenses capítulo 2, versículo 20 diz: se pois estáis morto com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vos carrega ainda de ordenança como se vivesse no mundo, as tais como não toqueis, não manuseis,
mas as quais coisa toda perece pelo uso, segundo o preceito doutrinário do homem, mas as quais têm, na verdade, alguma aparência e sabedoria, e devoção voluntária e humildade, e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do ego. Olha a minha igreja não corta cabelo, não, olha a minha igreja, mulher senta de um lado, homem do outro. Olha a minha igreja, mulher toda sentada de vestido, todos os irmãos de calça social. Aonde que a Bíblia nos aponta isso? Eu sei que tem alguns pastores de Marabá que pediram para mim a respeito disso, porque eles acham que é uma aberração. Eu não posso, irmãos, querer fazer a vontade do homem se o texto não está dizendo. O texto do capítulo de Colossenses está dizendo assim, claramente. Ele diz, pois se você disse que aceitou Jesus Cristo, então você morreu com Cristo. Então você tem que obedecer Cristo, não o homem. Pois se estáis morto com Cristo, por que ainda fica obedecendo o homem? Obedecendo coisas tal como perece. Não toquei, não manuseio. Eles levam uma coisa que até parece, tem visão de santidade, mas não são de valor algum para Deus. Não adianta você tiver de saia até o pé e a língua não caber dentro da boca, os olhos não caber dentro da cabeça. Deus está preocupado. Eu não estou dizendo para as igrejas, para os membros andar pelado, não. Pelo contrário, a igreja sabe o que eu estou trazendo. É que eu tenho que falar dessa forma, porque esse vídeo, muitos vão chegar, assistir e muito questionar. E eles procuram uma brecha para me julgar. Então, quando eu estou dizendo que o crente, não é que o crente pode andar de qualquer jeito. O crente, o cristão, seguidor de Cristo, ele tem que seguir a doutrina bíblica. Olha que o livro de João, capítulo 7, versículo 17 nos diz, pode ler para mim, Índia, fazendo um favor? A doutrina, se você quer saber, você quer fazer a vontade de Deus, Ele vai mostrar para você como você tem. Livro de João, capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, você tem que ver se a doutrina é de Deus ou é do pastor mesmo. Porque se for do pastor, é em vão. A não ser para a satisfação do ego. Olha, eu falei, a igreja obedece. Não adianta obedecer pastor e não obedecer a Cristo. Não obedecer a palavra de Deus. Então nós temos que ter essa sabedoria. Quantas pessoas têm procurado para me afrontar, mas sem um contexto bíblico. Não que eu sou sábio, mas Deus tem abrido meus olhos espirituais. Deus tem levado eu a conhecer a tua santa palavra. Então, quando nós olhamos para o texto, e nós vamos ver Deus falando de várias maneiras para nós a respeito do batismo. Então, a igreja, eu não estou apertando ninguém, só peço para pessoas ler as Escrituras, examinar, porque quando ele falou examinar as Escrituras, errais por não conhecer as Escrituras. Então tem muitas pessoas que estão errando porque não examinam as Escrituras. A Bíblia nos diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15,
se eu não me falha a memória, capítulo 17, versículo 11, ele diz que ele fala sobre os bereanos. Paulo pregava e eles conferiam se era daquele jeito mesmo. Então, vou até dar uma lida para ver, pode ver para nós se é Atos 15, Atos 17, versículo 11. Então, é isso mesmo. 17, 11, pode ler para nós, por favor? Ora, esses foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Amém. Então, eles eram considerados os mais nobres, porque era filho de rei? Não. É porque eles conferiam o que Paulo pregava. E aí, eles sabendo que tudo que Paulo pregava estava na Bíblia, e aí o que eles fizeram? Levaram Paulo para a cidade de Atenas. Aí você vai ver do versículo 15. E Paulo, quando chegando na cidade de Atenas, ele mandou chamar alguns dos apóstolos. A Bíblia diz que ele esperando Timóteo, mais aqueles outros que ele mandou chamar, que eu não me lembro agora, vou dar uma lida, já estou aqui mesmo. E diz assim: e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, versículo 15. E receberam ordenando para que buscasse Silas e Timóteo, fosse ter com eles os mais depressa possível e partiram. E enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue em idolatria. O que nós aprendemos com esse versículo? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele se comove vendo as pessoas pregando errado, as pessoas saindo fora da Bíblia. A Bíblia diz que Paulo, o Espírito Santo que estava em Paulo, se manifestava de ver tanta idolatria na cidade. E não é diferente de hoje. Mas muitos se calam, se covardam, de medo de perder o seu título de pastor, de dirigente de igreja. Mas eu quero dizer para a igreja de Cristo Jesus, a Bíblia diz que não vai ficar dessa forma não, porque ele diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, que a ira do céu virá sobre a vida de todos aqueles que ocultam a palavra do Senhor. Então nós sabemos muito claro, nós sabemos que nós que somos cristãos, nós não podemos se calar. Muitos cristãos que se diz cristão, muitas pessoas, você pensa que precisa ser crente para ser cristão? Macumbeiro é cristão. Você vai numa macumba, você olha lá, tem um Cristo crucificado numa cruzinha lá que eles dizem que é Cristo. Você vai numa igreja, você olha lá, tem um Cristo lá. Você vai num espírita, você vai lá, você vai encontrar também um Cristo lá. Você vai o judeu, ele também acredita em Cristo, só que ele acredita que Cristo é mais um profeta. Eu estou evangelizando um muçulmano, como dá trabalho, porque um que já não fala a língua dele, tem que procurar falar através do Google, tradutor. E ele não crê na Bíblia.
eu tinha uma visão que eles acreditavam a Torá seria os Pentateucos, e eu queria mostrar para ele, dentro do Pentateucos também eu conseguia mostrar Cristo, mas não é. Não é o Pentateuco, é parte. Então, irmãos, eu quero dizer para a igreja de Cristo Jesus, todos nós, tem a obrigação de levar o povo a conhecer o cristianismo. Porque a Bíblia diz que, morrendo ele no seu pecado, ele vai ser condenado, mas vai ser cobrado de nós. Apesar de algumas igrejas dizer que não, mas eu quero dizer que sim. Quando nós olhamos no livro de Atos, capítulo 9, capítulo 20, nós vimos o apóstolo Paulo dizer, olha, enquanto eu fiz de tudo, fiquei noite e dia pregando o Evangelho. E sei, Paulo falando, sei que não deixei de pregar nada que era necessário. Depois ele fala, sei que depois da minha partida virão lobos devoradores que farão negócio de vós. Vamos dar uma olhada, ver se nós achamos aqui. Ele diz, mas em nada tenho a minha vida por precioso contra... Quer acompanhar eu? Tá, Atos capítulo 20, versículo 24. Diz assim, mas em nada tenho a minha vida por precioso, contanto que cumpra com alegria cumpra a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da onde? Do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todas vós, quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, nos dias de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Por que, Paulo? Porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus, olhar, pois, por vós e por todos os rebanhos, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. E agora, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobo cruel, que não pouparão o rebanho. Aqui dentre vós mesmo levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair-nos, vós, discípulos, após a si. Então, irmão, o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem certeza que não deixou de pregar tudo que era necessário. Isso é um mandamento de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, capítulo 16, se não me falha a memória, versículo 10 em diante, ele diz que nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem achou pode ler. Marcos 16, versículo 10 em diante. Luiz Carioca achou? O Luizinho achou? Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Marcos? Nós falamos. Marcos 16, versículo 10 em diante. Vai dizer que eles
eles partiram anunciando 16:10, Marcos. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Né? Diz assim, e partindo ela, anunciando, isso mesmo, aquele que tinha estado com ele, os quais estava triste e chorando. E ouvindo ele que vivia e que tinha sido visto por elas, não creram. E depois manifestou-se. Indo este anunciando outra, mas não ainda. E finalmente, quem crê é o 15. E disse-lhe, ide por todo, é o 15. Ide-lhe por todos o mundo, pregais o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas aqueles que não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. No meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, e pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não serão dano nenhum. Farão dano a alguns. E porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E ele, tendo partido, pregando por todas as partes, cooperando com ele, o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que seguia. Amém. Então, esse é mandamento de Deus. É que nós ide e pregar o Evangelho para toda a criatura. Se eles crê e for batizado, será salvo. Mas se não crê, estão condenados. Mas nós temos a obrigação de anunciar o Evangelho. Isso é um caráter de uma pessoa. O que é uma pessoa convertida? Eu vou dar um exemplo, uma conversão. Luiz é motorista, aqui tem pessoas motoristas. A Índia, né? Vou dizer aqui, motorista. Então, nós estamos indo. Nós vemos uma placa que indica que tem que entrar aqui. Nós entramos, nós fizemos uma conversão, mudamos de direção. Assim também é a nossa vida. Nós convertimos, nós andávamos num caminho errado, agora nós andamos em outro caminho. Isso é conversão. Então a conversão tem que ser, senão não tem como. Então, se nós cremos em Jesus e sabemos que Ele é poderoso para nos salvar, e por que nós não anunciamos isso a outro? Por quê? Porque vamos ficar com medo de cara feia? Porque nós podemos perder a amizade? Irmãos, podemos até perder a amizade, não podemos perder a nossa salvação. Porque aqueles que não obedecem a palavra de Deus não vai ter uma oportunidade. Amém? Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. E logo em seguida eu quero dar a bênção apostólica, segundo conforme está nas Escrituras.